Eu sou Lorena Coimbra, fundadora da Foodtech Consultoria e desenvolvedora da metodologia Tech do projeto Epicentro. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre manuseio adequado de alimentos. Falamos um pouco como estruturar um negócio, como pensar estrategicamente. E agora, você que produz algum produto na área de alimentos, existem muitas regrinhas que a gente precisa estar atento quando a gente fala sobre manipulação de alimentos. Primeira coisa, trazendo um conceito para vocês. Existem dois conceitos quando a gente fala sobre manipulação de alimentos que vocês podem encontrar quando começarem a trabalhar nessa área. A primeira é o conceito de qualidade e o outro conceito é a parte de segurança de alimentos. Quando eu falo de qualidade, eu falo sobre padrões em que nós ou vocês, na empresa de vocês, criam para vender o produto para o consumidor. Então, em cima disso, você vai entender o que o seu produto se tem qualidade ou não. Não está escrito. Claro que existe, dentro das resoluções técnicas que a gente chama, que são as leis, o que um produto precisa ter para ser chamado, por exemplo, de iogurte, para ser chamado de cerveja, para ser chamado de pão. Isso a gente chama de padrão de identidade e qualidade. Mas a qualidade do seu produto é você quem faz, quem descreve. Quando eu falo sobre segurança de alimentos, eu falo sobre entregar um produto seguro para o consumidor. Quer dizer que ele vai ingerir aquele alimento e não vai ter nenhum problema de saúde. O que a gente vai falar aqui é um misto dos dois. Vocês provavelmente lembram, se eu pegar aí na memória de vocês, a minha memória é péssima, mas alguns casos onde o padrão de qualidade não foi bem feito ou teve alguma falha e isso chegou no consumidor. Quem aí não lembra do pelo de rato no ketchup? Ou daquela marca de hambúrgueres americanos em que o funcionário estava pisando no alface? Ou aquela marca de bebidas de chocolate e que as crianças acabaram queimando a boca por conta de um produto químico? Isso tudo é falha no processo. É falha em etapas básicas que faz com que, infelizmente, isso chegue no consumidor e possa causar algum tipo de insegurança de alimentos ou algum desvio no padrão de qualidade. Quando a gente fala especificamente de segurança de alimentos, a gente fala também de evitar que as pessoas tenham doenças. Quem nunca ao comer um alimento se sentiu mal? Teve flatulência, diarreia, vômito, indisposição. Isso foi ocasionado por micro-organismos que a gente chama, que são bactérias, seres muito pequenininhos que não podem ser vistos a olho nu, que cresceram naquele alimento e você acabou ingerindo. E, infelizmente, trouxe um mal-estar para você. Isso a gente chama de doenças transmitidas por alimentos, ou DTAs. A parte de DTAs ela é muito grande. Se fosse realmente notificado, quer dizer, se as pessoas fossem ao médico, dissessem que não estavam se sentindo bem porque se alimentaram mal, o número de casos ia ser imenso. Mas como sempre tem um remédio na bolsa onde a gente pode tomar e acabar com o mal-estar, a gente nem acaba levando isso para frente e isso é muito subnotificado. Os números são baixinhos, mas as grandes causas de doenças hoje que levam para a emergência são doenças transmitidas por alimentos. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala que esse alimento ele foi exposto a um perigo. E existem 3 tipos de perigos quando a gente fala sobre segurança de alimentos, que são os perigos químicos, físicos e biológicos. Os perigos biológicos são aqueles que são ocasionados pelos seres pequenininhos que a gente não enxerga, os micro-organismos. E aí existem bactérias, fungos, vírus. Infelizmente, a gente acabou de passar por uma pandemia, onde a gente teve que lavar alimento. Lembra disso? Parece um passado muito distante, mas são hábitos que a gente precisa ter diariamente. Porque se um vírus está no alimento, ele não vai crescer, mas isso pode ser um veículo, pode ser um meio para chegar até você.
Então, higienizar toda a parte de alimentos, tanto na parte de produção ou até na nossa casa, é imprescindível. O outro perigo é o perigo físico, que é um perigo que a gente chama que a gente consegue pegar, a gente consegue apalpar. Então, qualquer coisa que a gente vê a olho nu e é passível de pegar é um perigo físico. Então, pelo de rato que caiu lá no ketchup é um perigo físico que acabou caindo no processo e pode chegar no consumidor. Lorena, mas isso causa um mal? Depende. Imagina comer um pedaço de vidro. Imagina comer uma mosca. Não é agradável e isso provavelmente vai te causar um mal. Então, às vezes, a gente pensa no perigo físico em algo muito pequenininho, como o fio de cabelo. Mas isso quer dizer que a higiene e a manipulação não foi correta naquele alimento. E por último, e não menos importante, nós temos o perigo químico, que é ocasionado por substâncias químicas. Isso pode ser por falha de processo ou falha de manipulação. Como assim? A gente não precisa lavar, higienizar. Se a gente não lavar corretamente, pode ficar um resíduo de detergente, isso pode passar para o alimento e a gente ingerir. Foi o que aconteceu no caso da bebida à base de chocolate. E também pode aparecer ou ser produzida a substância química no alimento. Isso é mais difícil. Muitas das vezes, o perigo químico ele acontece por falha mesmo no processo. Lorena, você está me colocando no terror. Tem um monte de perigo, tem um monte de coisa que eu preciso estar atenta para produzir meu alimento. E como é que eu faço? Calma, meu jovem, nós temos a solução para você. Vocês têm que buscar 3 letrinhas que vocês jogam lá na pesquisa no site, vocês encontram super fácil, que é o BPF ou BPM, que são as boas práticas de fabricação ou as boas práticas de manipulação. Elas são regras que a vigilância sanitária, na realidade a Anvisa e o MAPA, descrevem que você precisa ter para ter uma manipulação ou fabricação higiênica. E dessa forma, a gente consegue controlar os perigos. Claro que não é fácil. Para isso, você precisa de um profissional técnico que te oriente. Mas você também pode ir lá de curioso, dar uma estudada e entender por onde você pode começar. Quando a gente fala do BPF, a gente fala basicamente de 8 procedimentos que a gente precisa seguir. O primeiro é a parte de higienização, aonde está descrito como higienizar tudo. E, gente, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Desde as suas mãos até o liquidificador que você usa. Tem qual detergente você precisa utilizar, quantas vezes lavar, quem faz e quais os utensílios você precisa utilizar também. O segundo procedimento é como fazer a parte de potabilidade de água. Como assim, Lorena? A água que você utiliza para sua manipulação, ela precisa estar potável. Então, de quanto em quanto tempo você precisa higienizar a sua caixa d'água? Você precisa ter filtro no seu ponto de água, na água que vai em contato direto com o alimento? Então, esse procedimento descreve isso tudo. O terceiro procedimento fala sobre a saúde de quem vai manipular o alimento. Então, as pessoas não podem ter esmaltes nas mãos. Então, as meninas do Acrigel, não vai rolar. Você não pode ter brinco, você não pode ter maquiagem. Mas, Lorena, por quê? Você já cozinhou? Minimamente você sabe que quando você pega com a mão, entra alimento debaixo da sua unha. E ali pode ser uma fonte de contaminação. Mas tão rápido assim? Sim, micro-organismo cresce a cada 2 horas de forma logarítmica que a gente chama. Então, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 16 e por aí vai. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso na parte de manipulação. O quarto procedimento fala sobre o manejo de resíduo. Então, de quanto tempo você tira o lixo, quais são os sacos que você pode utilizar, aonde você descarta e mostra também aonde não ter fluxo de cruzamento por onde você está manipulando ou recebendo alimento. O quinto procedimento fala sobre manutenção preventiva e calibração de equipamento. Os seus equipamentos estão com manutenções corretas? Porque imagina, quebra alguma coisa e vai para dentro do alimento, vira um perigo físico. Além disso, na parte de calibração,
A gente precisa saber exatamente o que a gente está pesando, o que a gente está medindo, para não colocar nada a mais e isso também não impactar na parte de precificação. O sexto procedimento é sobre controle de pragas e esse a gente precisa ter cuidado. Pelo menos aqui no Rio, o clima é excelente, principalmente agora no verão, para crescimento daquelas nossas amigas, as baratinhas. Então a gente precisa ter muito cuidado lá na higienização e ter um controle de pragas se você vai ter um local para manipular alimentos. Então você precisa ter uma empresa minimamente para cuidar disso para você. O sétimo procedimento fala sobre a parte de recepção de matérias-primas. Quem é o teu fornecedor? Como você está recebendo? Está vindo alguma praguinha dentro da caixa de legumes que está chegando na tua manipulação? Então isso tudo a gente precisa estar atento. E o último procedimento, e não menos importante, às vezes para você que é pequeno não faz muito sentido agora, mas pode fazer no futuro, que é a parte de recolhimento de alimentos. Ok, produzi corretamente, coloquei meu produto na rua. Se der um BO, o que eu faço? Você precisa ter minimamente descrito por onde o teu consumidor te aciona, como você busca esse alimento e o que você faz com o alimento e como você descarta ele. Vocês viram que é muita coisa. Eu falei muito rapidinho, mas são procedimentos parrudos com mais de 5 páginas que no final viram um manual, que a gente chama de manual de boas práticas de fabricação ou boas práticas de manipulação. Isso que eu estou falando para vocês é passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária Municipal ou pelos órgãos municipais do MAPA. Primeiro, vocês precisam saber que MAPA e Anvisa são coisas diferentes. A Anvisa é um órgão regulamentador que cuida principalmente de produtos prontos para consumo e suplementos alimentares. Quando a gente fala do MAPA, ele também regulamenta, mas principalmente produtos de origem animal, produtos vegetais crus e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então, quando você faz o seu produto, você vai ou ser fiscalizado pela Anvisa ou pelo MAPA, ou às vezes pelos dois. E você precisa estar adequado. Então, isso que eu falei para vocês é o básico que eles cobram para ter. Então, quando você abrir o seu estabelecimento ou a sua unidade produtora de alimentos, você precisa ter minimamente um manual de boas práticas de fabricação. Porque hoje, se você for fiscalizado, eles já podem te multar e isso acaba onerando o seu negócio. Então, não se desespere, procure um profissional técnico ou cursos na área para vocês entenderem minimamente o que vocês precisam. Porque com a orientação correta, fica fácil e não dói no bolso. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 conteúdos formativos do programa Epicentro, uma parceria entre a Adulto, a Foodtech Consultoria, a Secretaria de Juventude do Rio e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Lorena Coimbra e te aguardo no próximo vídeo.